Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que sim. E hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Amós. Amós, ele fica após Joel, lá no final do Velho Testamento. Amós, capítulo 5. E nós vamos ler o versículo 4, que está escrito assim: Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Aqui Amós ele estava fazendo uma lamentação, uma oração, deixando uma lamentação escrita sobre as atitudes do povo de Israel. Amós aqui, ele estava dizendo que Deus estava dizendo: busquem-me e vocês terão vida. Se não me buscarem, não encontrarão vida verdadeira, nem plena para vocês viverem. E Amós aqui, ele estava falando a um povo religiosamente ativo, porém espiritualmente distante, mostrando que culto sem obediência e justiça não sustenta a vida verdadeira. E hoje, infelizmente, assim como no tempo de Amós, nós temos visto pessoas religiosamente ativas, porém espiritualmente distantes de Deus. Porque não há como você ter um relacionamento com Deus sem obediência, sem uma essência genuína entregue à vontade de Deus. E muitas pessoas, infelizmente, estão dentro das igrejas, dentro dos templos, e estão buscando somente a sua vontade, estão querendo fazer somente aquilo que desejam, e isso acaba trazendo prejuízo para elas. Isso não sustenta uma vida verdadeira de comunhão com Deus. Porque buscar ao Senhor não é um ato ocasional, mas é uma disposição diária de alinhar valores, escolhas e atitudes nossa ao coração de Deus. Esse chamado envolve na nossa parte arrependimento, escuta sincera da palavra do Senhor e coragem para viver de forma diferente em meio a uma cultura que normaliza a injustiça, a indiferença, a quebra de princípios, de bases, de ensinamentos às vezes familiares, religiosos, culturais. Às vezes normaliza até a quebra das leis que foram instituídas pelos governantes do nosso estado, da nossa nação, para um benefício próprio. Então, as pessoas que andam com o Senhor, elas têm que viver uma vida diferente, elas devem viver uma vida diferente. Porque a oportunidade de fazer o que é errado vai aparecer para mim e para você todos os dias. Em várias escolhas que nós vamos fazer diariamente, vai aparecer oportunidades de defraudar, de pegar o que não é nosso, de acrescentar valores, de desejar aquilo que não nos pertence, de às vezes até competir com coisas que são totalmente diferentes, às vezes invejar algo que não tem nada a ver com aquilo que você quer, com aquilo que você deseja, com aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida e através da sua vida. Então nós precisamos estar atentos, porque nós precisamos ser corajosos para olhar para essas escolhas, para olhar para essas oportunidades e ver a diferença que o meio está nos oferecendo daquilo que é princípio da palavra de Deus, e não normalizar aquilo que as leis e que Deus diz que não é bom para nós. Então, quando Deus diz terão vida, Deus aponta para uma vida plena, que ultrapassa a questão material e se manifesta em comunhão, justiça, misericórdia, esperança, fé, alegria, que é independente da situação que nós estamos vivendo, das circunstâncias ao nosso redor. Viver é experimentar sentido mesmo em tempos difíceis, de adversidades, de perdas, de medo. Porque a fonte da vida não está nas circunstâncias, mas naquele que sustenta todas as coisas.
E se a nossa vida não está nessa fonte de vida, nós devemos realinhar a nossa rota, porque nós precisamos achar sentido na nossa vida em Cristo Jesus, porque sem Ele, sem a palavra dele, que vai nos sustentar todos os dias a estar na fonte buscando essa energia verdadeira, essa presença real, nós não conseguiremos lidar nos dias da adversidades. Nós talvez seremos como esse povo a qual Amós estava fazendo um lamento. Um povo que estava espiritualmente distante de Deus, mas religiosamente ativo. Então, nós precisamos entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ao buscarmos o Senhor, nós somos transformados para refletir o amor do Senhor no mundo, nos tornando instrumento de restauração onde existe dor, onde existe opressão, onde existe perda, onde existe medo, onde as trevas e a paralisação estão tomando conta de pessoas, de ambiente, de lugares. É aí que Deus quer nos usar como instrumento. A promessa de Amós aqui, no capítulo 5, permanece atual até hoje. Somente em Deus eu e você encontramos vida, e somente ao buscá-lo com sinceridade nós experimentamos renovação verdadeira. Que esse chamado de Amós nos desperte hoje a abandonar os caminhos vazios e a voltar o nosso coração completamente ao Senhor. Que possamos viver, não apenas existirmos, mas florescer segundo a vontade de Deus, para que vivamos uma vida verdadeira, uma vida plena, encontrando o melhor de nós naquilo que nós entregamos para as outras pessoas, porque nós estamos recebendo da fonte, recebendo do Senhor, e que nós possamos transbordar essa presença de paz, alegria, tranquilidade, esperança, fé para aqueles que estão à nossa volta. E enquanto buscamos o Senhor, que nós possamos aprender que a verdadeira vida, ela brota da obediência, da fé perseverante e de um compromisso profundo com a justiça do reino de Deus, revelado ao mundo que Deus ainda nos chama para viver essa vida de obediência, de propósito, de renúncia, de entrega, aonde sim nós vamos ter que nos esforçar para permanecer. Você já viu ou você já foi a pessoa que de repente fez uma escolha, mas não conseguiu perseverar nessa escolha? Você às vezes deu a sua palavra, mas você não conseguiu sustentar a sua palavra? É assim que muitas pessoas estão vivendo. Elas falam, eu quero viver para Deus. Mas quando vem uma adversidade, ou quando vem uma tentação, ou quando vem alguma oportunidade de lucro próprio, elas se esquecem daquilo que falaram que iriam fazer. E aí elas se desviam da rota, se desviam do caminho. Então, para ter um relacionamento com Deus, é necessário perseverança, é necessário um compromisso profundo com o Senhor. Porque somente através desse compromisso profundo, dessa obediência, dessa perseverança diária, é que nós vamos encontrar cura, salvação, transformação e através de nós salvar aqueles que respondem ao convite do Senhor. Porque muitas pessoas ao nosso redor estão nos olhando, nos observando e querendo também tomar um posicionamento como nós escolhemos tomar e estamos perseverando na nossa escolha diariamente. Então, não é só por você, é por aqueles que você ama, é por aqueles que estão à sua volta, é por aqueles que dependem de você, é por aqueles que ainda não têm forças para avançar sozinhos, que precisam sim da sua ajuda, que precisam sim da luz que há em você, que precisam sim do sal na terra que está brotando de dentro de você,
para ser derramado na vida dessas pessoas. Então, aceite o convite do Senhor hoje, porque o convite de Deus é um convite de graça, de favor imerecido. Deus, ele continua oferecendo recomeço, Deus, ele continua oferecendo direção, Deus, ele continua oferecendo propósito e vida abundante a todos aqueles que o buscam sinceramente. E quem sabe hoje é o seu dia, ou daquela pessoa que você ama, e que você vai passar esse devocional para ela e ela vai ser tocada pelo Espírito Santo de Deus e ela vai escolher não só aceitar, mas permanecer todos os dias, para que ela tenha vida, porque foi isso que que Deus usou a boca de Amós para falar: buscar-me-eis e viverei. A vida verdadeira nasce quando o coração volta-se totalmente para Deus. Então reserve tempos para você orar, para você ler a Bíblia, para você ouvir Deus com atenção e deixar Ele agir e guiar as suas escolhas com amor e com propósito. Pratique o bem todos os dias, escolha servir a Deus todos os dias. Trate as pessoas com respeito, ajudando quando possível e vivendo com honestidade, simplicidade e fé. É isso que Deus quer. Reavalie a sua vida, reavalie as suas escolhas, deixe os hábitos vazios para trás, confie em Deus e escolha caminhos que tragam paz verdadeira ao seu coração hoje e sempre. Somente em Deus nós temos oportunidade de uma nova vida e de uma vida nova, transformada, realinhada e readequada com aquilo que Deus tem e quer para nós. Eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes a nossa vida é só de luta e nós vivemos declarando isso para todos os lados. Eu estou lutando, eu estou correndo, eu estou matando um leão por dia. Sabe, a nossa palavra, ela tem poder. Então, se você tem usado essas palavras, mude-as para eu estou vencendo. Deus está glorificando o nome dele através da minha vida. A minha história é uma história de superação, onde Deus trabalhou e Deus está fazendo através da minha história na vida de outras pessoas. A nossa palavra tem poder. Realinhe também as suas palavras. Não deixe palavras de paralisação, de derrota, saírem da sua boca e manipular o ambiente onde você está. Faça com que as suas palavras sejam palavras que vão abrir portas para você chegar no futuro que você quer. Eu sei que você pode estar se esforçando muito hoje, mas não declare todo esse esforço. Já declare pela fé a vitória que você tanto deseja para você, para sua casa, para os seus familiares, para os seus amigos. Sobre essa enfermidade, sobre essa tribulação, declare a vitória, porque nós não vivemos por vista, e sim por fé, como diz a palavra do Senhor. E fé é crer que aquilo que a gente ainda não viu já se concretizou. Então pare de falar na dificuldade que você tem vivido e comece a falar da vitória que você está esperando, porque diz a palavra do Senhor que nós temos um fim e que nós esperamos por esse fim. Então, qual é o fim que você espera para a sua vida? É um fim de paz, alegria, tranquilidade, esperança, felicidade, presença abundante de Deus na sua vida? Então, declare essas palavras e deixe o barco ser guiado por Jesus Cristo. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida, mas já viva como se a vitória já tivesse sido entregue a você. E pronuncie essas palavras, porque palavras têm poder. E pronunciar a sua vitória é você declarar no mundo espiritual que você creu e que você está recebendo a vitória de Deus para a glória do nome dele. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos louvar, bendizer e glorificar ao Senhor pela porção da Tua palavra, que nos declara que devemos buscar ao Senhor e viveremos. Oh, glória! Senhor Deus, ajuda-nos a buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a força e vigor que há em nós. Nós queremos ouvir a Tua voz,
Nós queremos andar nos teus caminhos, nós queremos obedecer ao Senhor e viver conforme a tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, assim como esse povo. Nós nos afastamos do Senhor. E em nome de Jesus, Espírito Santo, renova a nossa fé diariamente, para que todos os dias nós possamos escolher a tua presença, a tua vontade, os teus caminhos para nós. Ensina-nos a amar, ensina-nos a praticar o bem e a confiar no Senhor e no Senhor em todos os momentos da nossa vida. É o que nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos dê um dia muito proveitoso e muito diferenciado com esse aprendizado que nós tivemos hoje, que nós possamos colocar em prática, buscar ao Senhor para que nós possamos viver. Um grande abraço, fica com Deus.